O livro dos títulos, capítulo 12. Do outro lado da mesa de reunião, o meu namorado e chefe me olhava com uma intimidade inadequada para um ambiente de trabalho. Ainda mais considerando que o nosso recém-confirmado compromisso era mantido em segredo, em respeito à quarentena imposta pelo bom gosto aos recém-divorciados. Cansados de tanto rir do episódio do Forte de Copacabana, finalmente começamos a reunião. O assunto em pauta era a variação de um romance escrito por uma jovem brasileira cuja história se passava, e esse era o ponto em debate, em um ambiente de gente rica e não na favela onde ela vivia e sobre a qual era esperado que escrevesse. O livro era curioso, modestamente escrito, pobremente estruturado, descrevia o cotidiano alucinantemente luxuoso dos bilionários da família WhatsApp. Instalados em uma mansão de 20 quartos nos Montes Hills, Santa Mônica, Califórnia, os personagens pouco fazem, além de gastar dinheiro e discutir as suas relações familiares, trocando acusações e cobrando lealdades, fazendo e desfazendo conchavos, rindo e chorando numa variação constante de humor, tudo vivido com uma intensidade juvenil. Os membros da família são magoadíssimos uns com os outros, mas ao mesmo tempo se adoram. Amam-se apaixonadamente, mas reclamam serem amados ainda mais. Atormentam-se o tempo inteiro numa contabilidade afetiva que ninguém sabe quando começou nem quando vai terminar. Além dos salões, quartos e jardins da casa, o cotidiano dos WhatsApp se passa em lojas de marcas famosas, clubes de golfe, de tênis, de equitação, salões de beleza, spas e consultórios médicos de todas as especialidades possíveis e imagináveis. A inesgotável fonte de riqueza dos negócios da família, que abrange desde a indústria petroquímica até uma cadeia de lojas no varejo, libera a gastança dos WhatsApp de qualquer limite. A filha caçula dispõe de um coral com 30 vozes para lhe embalar o sono com canções de ninar, sem o que ela não consegue vencer a insônia, herdada da família da mãe. A irmã mais velha tem um carro de cada cor para combinar com a roupa do dia e ainda reclama que o pai lhe compre uma universidade, onde ela possa se graduar em medicina sem ter que estudar tanto. A matriarca faz-se acompanhar de uma corte de amigas em suas viagens semanais a Paris, Londres ou Tóquio, onde vasculha boutiques à cata das últimas novidades que irão renovar o seu guarda-roupa. O patriarca já comprou 2 passagens para a primeira viagem comercial a Lula. Que maluquice. A Lua. Tá vendo a cabeça? O patriarca já comprou 2 passagens para a primeira viagem comercial à Lua. A segunda é para o seu personal valet, de quem ele não pode prescindir e para quem, inclusive, já reservou um pequeno lugar ao fundo de sua tumba congelada, onde ele haverá de esperar para ser ressuscitado da precária morte que o terá momentaneamente acometido. O texto sofria evidente influência desses reality shows que infestam a televisão mundial, onde dramas organizados por escritores profissionais são oferecidos ao público como se fossem a vida real. Praga do nosso tempo, conto do vigário eletrônico que engana multidões de incautos voluntários. Gente que prefere acreditar no inacreditável a enfrentar a vida como ela é. Não por outra razão batizaram essa produção de realidade com o nome de reality show. Chamar ao diabo de Deus é prática antiga dos vigaristas. Só um instantinho. O pequeno livro da jovem escritora não traria maiores questões se ficasse apenas restrito a descrever as fantasiosas idiosincrasias familiares dos bilionários WhatsApp. No entanto, aos 2/3 da história, a neurótica Little Jane, a filha caçula, adorada e odiada por todos, ganha de Natal da avó materna uma criança de verdade à guisa de boneca. De dentro do embrulho luxuoso, vemos surgir uma jovem africana magricela que fora comprada em um campo de refugiados na Nigéria. A Living Doll já vinha com todas as vacinas tomadas, alfabetizada em inglês e havia recebido tratamento psicológico desde a mais tenra infância para se adequar à função de brinquedo orgânico, que é o que dela se esperava em troca de haver sido salva da boca da morte. A felicidade e a surpresa da pequena WhatsApp contagiaram a festa natalina. A matriarca da família é insensada pela criatividade do presente, que ela justifica como sendo a única coisa que a neta ainda não tinha. E é biodegradável. Quando a gente joga fora, não deixa traço de poluição. Nas primeiras semanas no novo lar,
Vemos a boneca viva submetida às funções mais humilhantes nas brincadeiras que Little Jane lhe impõe. Que se faça de cavalo, de cachorro, de cama, que corra, que pegue, que limpe, que obedeça, que agradeça, que implore, que não fale, que escute, que se cale, que seja sempre a melhor amiga da dona, aconteça o que acontecer. As empregadas da casa tentam sensibilizar a pequena patroa, sugerindo que ela deixe a boneca também ter vontades, que divida a brincadeira com a colega, que não abuse da coitada. Mas Little Jane nem compreende bem a preocupação das mexicanas com uma pessoa que não passa de um brinquedo. A única vez que os pais interferem é para alertar a filha de que brincar de bruxa pode, mas tacar fogo na boneca é proibido. Desamarre imediatamente a Living Doll dessa fogueira, diz a mãe, sem no entanto conseguir esconder o orgulho com a criatividade de sua cria. Se destruir o presente, a sua avó vai ficar muito triste, achando que você não gostou. Por que você não brinca de escravidão, que é divertido e não machuca? Uau! A passividade da menina nigeriana não tem limites. Ela aceita tudo, sem reclamar, sorrindo e até contribuindo criativamente para as cruéis brincadeiras da patroazinha. Mas então, no meio de uma noite gelada, a Living Doll acorda com sangue escorrendo sobre as coxas. E tudo se modifica. De crônica familiar, a história deriva para um thriller de horror. A estrutura da subserviência, que dentro da menina havia sido construída por um grupo de psicólogos e pedagogos durante os anos de sua fome, desmorona imediatamente com a chegada da menstruação. Requícios de uma autoestima original reclamam um lugar ao sol na vida da adolescente agora bem alimentada. Na escuridão do quarto de brinquedos, onde divide uma esquina de parede com um urso de pelúcia gigante, o coração da jovem africana volta a bater no ritmo dos tambores tribais. Na manhã seguinte, logo à mesa do café, Little Jane ordena à boneca que vomite o que acabou de comer, que ela quer brincar de amiga bulímica. Adetou Badu, é esse o nome de batismo, não atende ao comando e começa a cantar em sua língua natal e a dançar, sacudindo o corpo num frenesi espasmódico. Assustada, Little Jane ordena que as empregadas desliguem a boneca. Mas ninguém sabe onde se desliga uma pessoa. Abetoum Badu roda, largando os braços e girando a cabeça, os olhos em chamas. Joga ela fora, não quero mais essa boneca, a criança mimada ordena. A confusão atrai os outros membros da família que se horrorizam com aquele espetáculo primitivo. O pai ameaça a boneca de deportação e avisa que se ela não parar imediatamente com aquele comportamento inadequado, ele processará os traficantes de gente com base nas leis de proteção ao consumidor. Ao ouvir a menção a seus raptores, Adetoum Badu recebe o espírito dos guerreiros ancestrais do seu povo. O trauma infantil serve às lembranças de uma infância aviltada no banquete da vingança. E a carnificina tem início. Eu não tenho como reproduzir a violência extrema com que a autora descreve o justiçamento dos WhatsApp. Nem ler até o fim eu consegui, tamanha a crueza do relato. O livro termina com a menina nigeriana brincando de pena capital com a imensa coleção de bonecas de pano, de louça, de plásticos que superlotam o quarto da pobre Little Jane, enquanto a patroazinha sangra empalada em sua varinha de condão iluminada. Rugidos de leão ecoam ao fundo da África, e uma sinfonia animal preenche os salões ensanguentados da mansão em Montes Hill. A nossa pequena assembleia, formada por sociólogos, psicólogos, educadores e até por um neurolinguista, defendia unanimemente a publicação do livro. Apenas o meu namoradinho, com doutorado em literatura popular nórdica, era contra. Pelo nosso sistema de trabalho, um de nós é sorteado para ler os originais e fazer uma apreciação escrita, sugerindo a publicação ou não da obra em exame. Um segundo membro do grupo então lê o texto e, caso concorde com a opinião do relator, a decisão está tomada, seja pela publicação ou não. Mas em havendo divergência, o assunto é trazido para a Assembleia, a quem caberá a decisão final em votação democrática por maioria simples. A relatoria de O Trágico Destino dos WhatsApp coube ao meu namoradinho,
E por puro acaso, a segunda opinião ficou sob a minha responsabilidade. Divergimos. Em uma longa e profusa argumentação, o ex-publicitário regenerado considerava o texto da jovem uma alienação patológica. A escolha do tema era fruto do fascínio de uma menina pobre por um mundo de riquezas sem fim, para onde ela buscava escapar, fugindo de sua triste realidade. Para além da fragilidade do argumento, também a precariedade do estilo e a imprecisão da narrativa recomendavam a não publicação do texto. O tiroteio contra ele era bem munido. A fábula da boneca viva era entendida como uma metáfora poderosa das opressões sociais brasileiras. Quem dentre nós não havia brincado com o filho da empregada? Alguns chegavam a comparar a jovem escritora com mestres do surrealismo, outros afiliavam aos modernistas da semana de 22. A todos que dele discordavam, o meu namoradinho se dizia reiteradamente mal compreendido e, brandindo o seu relatório, insistia com cada oponente: por favor, me leia. E enfatizava o seu pedido com uma expressão de gênio injustiçado. Além de concordar com tudo o que havia sido dito, eu repudiava veementemente o axioma, que era a base da argumentação do meu namorado e chefe, segundo a qual um escritor, por ter nascido em meio à miséria, só pode ter como tema a própria miséria em que nasceu. Ora, quantos autores haviam escrito romances maravilhosos sobre universos que não eram seus de berço? Mas o meu antagonista insistia em que eu lesse o trecho de sua explanação, em que ele cita o famoso estudo de Robert Anderson, Above All, Be Yourself, e encarregou-se de ler ele mesmo a citação. O entendimento entre as pessoas só floresce no pequeno espaço de interseção da experiência comum. O outro absoluto é incompreensível para o ser humano. Mas eu nem ouvi o que ele disse, porque ainda não tinha terminado de dizer o que eu estava dizendo. E quanto aos sambas clássicos que falam de amor, de filosofias de vida e não de pobreza? Mas ele insistia: por favor, me leia. E recorrendo ao próprio texto repetidamente, citava a si mesmo novamente. O rap americano achou lugar na terra do samba porque se ocupou do drama social que o ritmo nacional sempre negligenciou. Convocar o rap em defesa da brasilidade fez a conversa esquentar. Ao pobre tudo é negado, até mesmo o direito de escrever sob o que quiser, decretei. E fui acompanhado em coro pelos outros. Quem tem obsessão com pobreza é artista de classe média. Uma das utilidades econômicas do pobre é ser matéria-prima para a poesia revolucionária de poetas oriundos da classe dominante. O assunto pobreza é uma reserva de mercado de artistas pequenos burgueses. A discussão foi levada para o poço sem fundo das convicções pessoais de cada um. A discordância só se alargava, mas o meu namoradinho não se abalava. Onde os seus opositores viam força, ele via fragilidade. O livro era um Frankenstein de lugares comuns, inverossimilhanças, absurdos e ignorâncias. Publicá-lo apenas para afirmar a força criadora que nasce na pobreza seria expor uma menina ingênua ao escárnio público. O mundo desabou sobre ele. Viu-se contestado com uma contundência tão veemente que só em uma discussão entre amigos pode ser admitida. Insensível aos argumentos contrários, o meu namoradinho repetia a cada um que se opunha a ele: por favor, me leia. E sempre terminava a frase freando o olhar sobre mim. Tantas foram as vezes que ele insistiu para ser lido, que a Assembleia capitulou e passou a leitura do relatório em voz alta para que todos compartilhassem. Enquanto as palavras de sua tese eram espergidas na sala, o meu namoradinho me encarava. Por favor, me leia. Ele me disse sem som, movendo os lábios com vagar. E tudo fez sentido de repente. A frase, tantas vezes repetida naquela tarde, desceu sobre o campo de e-mail do remetente, encaixando-se perfeitamente por cima do nome que já lá estava. Por favor, me leia. Seria isso? O autor dos e-mails que me chegavam contando a história da paixão não correspondida de um escritor iletrado por uma leitora contumaz, seria o meu namoradinho? O silêncio durante a minha viagem estaria assim esclarecido. Era bem provável que fosse ele.
Em muitas ocasiões, eu o havia incentivado a resgatar o sonho de escrever, que o sucesso precoce na publicidade havia sufocado. Não lhe bastava ter retomado os estudos. A pós-graduação em literatura popular nórdica não era o bastante. O intelectual brilhante, dono de um estilo soberbo, não podia ficar confinado a teses de doutorado. O meu amor devia a mim, ao menos, uma tentativa. Mas ele se dizia um leitor e não um escritor. Depois que eu tiver lido todos os livros do mundo, quem sabe escreverei o meu. Ele brincava, desconversando. Mas bem podia ser que agora ele estivesse escrevendo malgré tout. Se fosse verdade, aquela seria uma declaração de amor avassaladoramente romântica. E eu, cética de tudo que me tornei, não havia percebido. Idiota que fui. A heroína do enigmático Senhor, por favor, ponto me leia, tinha o meu nome, Constança. Como eu pude não perceber? Senti vibrar no peito a corda da paixão. O meu coração se encheu de alegria. Eu estava lisonjeada.